A contracepção ela trouxe liberdade para as mulheres. Desde 1960, quando a primeira pílula anticoncepcional foi criada nos Estados Unidos, houve uma grande revolução, na verdade. Porque antes disso, as mulheres não tinham escolha se elas queriam ou não engravidar e por isso elas nem faziam parte do mercado de trabalho, porque na maioria das vezes tinham muitos filhos e não tinham condições de fazer outras coisas. Então, em 1960, foi criada a primeira pílula, com uma dose de hormônio muito alta. Ela foi, sim, um grande avanço na história, porém com muitos efeitos colaterais, e por isso talvez ela tenha ficado com alguns mitos que até hoje as mulheres têm medo. Mas a grande vantagem da contracepção é a liberdade da mulher poder escolher se ela quer e quando ela quer engravidar. Segundo a ginecologista doutora Meire Faria Marques Zayati, é de extrema importância e necessidade que a população tenha acesso a essas alternativas. Contudo, as diferentes possibilidades ainda geram muitas dúvidas entre qual opção escolher. Existem muitas opções contraceptivas, a maioria das mulheres conhece só a pílula anticoncepcional, a injeção, ouviu falar da cirurgia, da laqueadura, por exemplo, mas a verdade é que a gente tem muitas opções e cada uma delas tem um diferencial. A gente tem métodos hormonais, não hormonais, que exigem o uso regular da mulher todos os dias, alguns métodos que são chamados de longa duração, que são mais práticos, então é importante saber que existem muitas opções e por isso procurar sempre uma ginecologista para te ajudar a escolher qual é o melhor para você. Existem muitos tipos de contraceptivos. Para aquelas mulheres que preferem praticidade, não precisar lembrar de tomar o remédio, porque hoje a nossa realidade é uma vida muito corrida, com muitas tarefas, e talvez tomar um comprimido todos os dias no mesmo horário seja um dos maiores empecilhos. Por isso muitas mulheres desistem e muitas mulheres até tomam, mas não estão se protegendo dessa forma. Então, para aquelas que querem algo mais prático, existem os métodos de longa duração. A gente tem os DIUs, que são separados em duas categorias, tem os hormonais e os não hormonais. O que difere entre eles principalmente? O padrão de sangramento. Então, por exemplo, uma paciente que tem um ciclo menstrual normal, que está satisfeita com o seu padrão menstrual, ela só quer evitar a gravidez, DIUs sem hormônio. A gente tem o DIU de cobre e o cobre com prata. Mas, para aquela mulher que além de evitar a gravidez, ela deseja reduzir o fluxo ao máximo, controle das cólicas, os DIUs hormonais podem ser muito bem indicados nessa situação. Mas eles não impedem a TPM, por exemplo, porque os DIUs, por mais que são hormonais, e muita gente pensa que hormônio é tudo igual, e não é, inclusive muitos médicos, mesmo outros especialistas que não são ginecologistas, eles acreditam que o hormônio é tudo igual, e não é. A ação do DIU ela é local, principalmente dentro do útero, por isso a paciente que tem TPM, por exemplo, talvez não seja a melhor opção. Aí tem um implante, que é um método que vai aqui no braço, extremamente prático, dura 3 anos e pode ser usado em todas as idades. Então, uma adolescente que acabou de começar a menstruar, mas está com desconforto, precisa de tratamento, é muito mais conveniente que ela use, por exemplo, um Implanon, que não depende da lembrança dela, que tem uma dose de hormônio menor do que uma pílula todos os dias desde cedo. Mas, enfim, cada caso é um caso e a sua ginecologista vai te ajudar a escolher a melhor opção para você. Existe também as pílulas, as injeções, o adesivo, o anel, ou seja, muitas opções. Se você não quer engravidar e não está usando nada, por favor, converse com a sua ginecologista. A especialista orienta que todas as pacientes devem consultar uma ginecologista antes de escolher quaisquer métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, apesar de baixas contraindicações, existem algumas situações que a mulher não deve utilizar. Então não dá para escolher aquele método contraceptivo que a sua amiga usa, que a sua mãe usou. Então é sempre fundamental passar antes por uma avaliação ginecológica. Eu acho fundamental hoje em dia que todas as mulheres tenham acesso à informação e direito de escolher se quer ou não engravidar e qual método contraceptivo utilizar. Para aquelas mulheres que não têm condições de ir a um consultório particular, de fazer uma rotina regular em consultório, existe também no posto de saúde, no SUS, os DIUs de cobre gratuitamente, pílulas, preservativos, ou seja, não há desculpa para engravidar sem planejamento. Toda mulher que engravida sem planejar sabe o impacto emocional e, enfim, que causa na vida dela e de uma família. Então, se a gente tem recurso, procure um método. Doutora Meire enfatiza que a escolha do método contraceptivo pode trazer diversos benefícios para a mulher. Eu falo que contracepção é muito além de evitar a gravidez, não é só isso. Esse é o principal objetivo para a maioria das mulheres, mas a gente sabe que a depender do método escolhido, ele pode trazer outros benefícios.
Por exemplo, tem pacientes que na menstruação têm um fluxo aumentado, têm anemia, perda de ferro por conta disso, alergia do absorvente, enfim, algumas mulheres, dependendo da profissão, tem o seu período menstrual um empecilho, porque elas perdem um pouco a liberdade durante essa fase. Então, além de evitar a gravidez, a gente pode escolher métodos para reduzir esses sintomas desconfortáveis. Então, tem alguns que são muito bons para redução de sangramento, por exemplo. Tem outros que reduzem cólica, tem alguns que reduzem os sintomas da TPM e alguns têm até benefícios estéticos. Principalmente as adolescentes, é muito comum que elas tenham espinha. Algumas pílulas têm como um efeito colateral benéfico a melhora, inclusive, da oleosidade das espinhas. Alguns dos métodos, eles associam todas essas vantagens, mas cada um tem seu diferencial. Então, na hora de escolher um método, é importante, junto com a sua ginecologista, verificar, além da contracepção, o que mais você precisa, porque dá para a gente tratar vários sintomas, sim. Doutora Meire também ressalta que, além das dúvidas, existem muitos mitos e desinformações em torno dos métodos contraceptivos. A diferença entre os métodos, além dos efeitos que eles podem proporcionar para o paciente, também estão relacionados à eficácia. Não existe nenhum método 100% eficaz contra a gravidez. Eu brinco que mulher que está em idade fértil e tem relação tem risco de engravidar independente de estar utilizando qualquer coisa. Mas para vocês terem uma ideia, a laqueadura, que é a cirurgia irreversível, ela é considerado o método mais eficaz, mas na verdade não é. De cada 1.000 mulheres operadas, 5 engravidam. A vasectomia tem uma taxa parecida, mas os DIUs são melhores que a própria laqueadura. Então, de cada 1.000 usuárias de DIU, 2 engravidam. E aí, às vezes, a gente vê histórias na internet e isso causa tanto medo nas pacientes, mas na verdade são métodos extremamente eficazes. Então, como eu disse para vocês, um DIU, de cada 1.000 usuárias, 2 engravidam. As pílulas, que são as mais utilizadas, com mais efeitos colaterais e que dependem da paciente lembrar, de cada 100, tomando regularmente, 9 engravidam. Outro mito também que as pessoas associam ao uso de hormônio é o risco de trombose, né? Quem nunca ouviu falar que pílula causa trombose? Na verdade, ela pode sim, dependendo do tipo de pílula, dependendo da composição hormonal, que existem muitas opções, favorecer esse risco, mas dificilmente uma paciente que não tem outros fatores de risco vai ter trombose só por conta da pílula. E acreditem, a gravidez é a fase de vida da mulher com maior risco de trombose, ou seja, algumas pacientes não usam pílula por medo de trombose, engravidam sem planejar e têm mais chance ainda, ou seja, pesquise, converse com a sua ginecologista, entenda mais sobre as opções e até mesmo aquelas pacientes que já tiveram trombose podem usar hormônio, mas depende do hormônio, tá? Doutora Meire Faria Marques é formada em medicina e especialização em ginecologia e obstetricia. Possui também pós-graduação em ultrassonografia ginecológica. Seu consultório fica localizado na Rua Carlomano Coelho, número 55, no centro de Guaxupé. Meu telefone é o 98701-4527. Tenho também contribuído com informações sobre esse universo contraceptivo, que é o meu principal foco de ação, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então é @ginecologista doutora Meire. Para quem quiser seguir e acompanhar o que eu tenho para compartilhar, vai ser um prazer ter vocês.